Tori Mackenzie is begging for help online after capturing what she describes as a demon standing over her grandchild's bed. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Antônio Júnior e hoje eu quero conversar com você sobre uma imagem que tem circulado na internet de um suposto vulto que estaria envolvendo o berço de duas crianças enquanto elas dormiam. Isso aconteceu há poucos dias na casa de uma família que vive em Nevada, nos Estados Unidos. E de acordo com o homem que fez as imagens que você está vendo aí no vídeo, ele decidiu instalar uma câmera no quarto dos netos para monitorar o sono das crianças, já que uma delas contou que estava conversando com alguém invisível no meio da noite. E ao checar as imagens gravadas, o avô tomou um susto, porque ele viu uma estranha figura muito assustadora que estava circulando em volta dos seus netos enquanto eles dormiam. Ele disse para a imprensa que a figura que ele viu nas imagens tinha chifres e uma aparência muito assustadora, o que fez com que ele acreditasse que se tratasse de um demônio. O fato é que essas imagens, com o depoimento do avô das crianças, ganharam uma repercussão mundial em apenas um dia, causando muita preocupação, pânico nas pessoas, inclusive nos cristãos, principalmente em nós que somos pais, nós que temos maior preocupação com os nossos filhos. E é por causa disso que eu tenho recebido muitas mensagens de pessoas me perguntando: mas pastor, será que o diabo pode realmente atrapalhar o nosso sono? É verdade que os demônios, eles podem andar ao redor da nossa cama enquanto a gente está dormindo ou enquanto os nossos filhos estão dormindo na madrugada? Então eu vou te mostrar como funciona o mundo espiritual e no final eu vou mostrar para vocês, irmãos, o vídeo da minha filha quando ela era novinha, em que ela viu um anjo e ela ficou brincando com aquele anjo. Foi um momento muito especial, eu chorei de ver aquele vídeo e eu vou colocar aqui no final para você ver como o mundo espiritual ele é mais real do que você imagina. Então, antes de nós começarmos essa mensagem, eu quero pedir que você se inscreva aqui no meu canal. Você que ainda não é inscrito, todos os dias eu trago mensagens de fé, orações, tudo para te fortalecer. Então, quando você clicar no botão inscrever-se, do lado vai aparecer um sininho. Clica também nesse sininho e ative a opção todas, para você não ficar de fora de tudo que eu colocar aqui, tá bom? Então vamos lá, irmãos. A primeira coisa que eu quero deixar bem claro aqui neste vídeo é que a minha intenção não é passar susto, não é colocar medo em vocês. Eu sei que nós já temos visto muitas notícias ruins aí por aí. É muita notícia pessimista que tem deixado as pessoas apreensivas, ansiosas. Então, o meu objetivo é trazer, lógico, um alerta para nós vigiarmos, para nós focarmos na palavra de Deus, mas principalmente trazer a segurança que a palavra de Deus nos dá. Amém? Então, respondendo às perguntas aí que as pessoas me fizeram sobre o inimigo poder atrapalhar o nosso sono ou caminhar até mesmo no nosso quarto durante a noite, enquanto a gente não está ali vendo, a gente se sente desprotegido, eu quero dizer que realmente o diabo, ele pode fazer isso. Jesus disse que Satanás é o príncipe deste mundo e ele, infelizmente, ele pode fazer esse tipo de coisa na vida das pessoas, principalmente na vida daqueles que não estão protegidos, naqueles que não andam com o Senhor. Então eu quero ler com você uma passagem que o apóstolo Pedro disse sobre como o diabo trabalha na vida das pessoas. Ele disse assim, ó: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Perceba, irmãos, que Pedro usou a expressão andar ao redor e em outras versões da Bíblia está escrito andar ao derredor, mas não importa, o significado é exatamente o mesmo. Isso mostra que Satanás ele pode sim rondar as pessoas e ele faz isso assim como aconteceu com essas crianças aí nos Estados Unidos, que mostra exatamente como o inimigo trabalha. O inimigo ele fica sondando, ele fica analisando tudo o que acontece na nossa vida e isso explica porque muitas pessoas têm um sono perturbado, elas têm um sono atribulado, sofrem com pesadelos, elas até enxergam fantasmas, espíritos, demônios, principalmente durante a madrugada. Na verdade, essas pessoas estão sofrendo um ataque espiritual. Irmãos, esses dias eu estava em um congresso de casais e eu fui ministrar para várias famílias ali e a gente sabe o quanto o inimigo ele batalha para destruir casais, relacionamentos, pais e filhos. E eu me lembro que foi terrível, irmãos. Foi uma batalha espiritual. A gente começou a ouvir barulhos ali no quarto. A minha esposa, ela passou muito mal, a pressão subiu muito.
foram tantas coisas acontecendo que não tinha como negar que era uma batalha que a gente estava enfrentando. Então nós passamos a noite toda guerreando, orando, clamando o sangue de Jesus. E por isso eu resolvi também falar desse vídeo, porque às vezes a gente acha que só porque nós estamos na caminhada com Deus, só porque estamos firmes com Jesus, nada vai acontecer conosco. E não é. Às vezes o inimigo se levanta justamente porque agora você está na luz, você está no caminho certo. Então as trevas ficam incomodadas e nós precisamos tomar muito cuidado, estar sempre atentos e vigilantes, ok? Basta você pesquisar aí no YouTube para você ver que esse mundo espiritual é real. E nós vemos muitos vídeos, mostrando aparições demoníacas registradas por câmeras. Em algumas situações as pessoas elas viram crianças sumindo do meio do nada. Ô menina! Que é isso, meu Deus do céu? Portas se abrindo, luzes se apagando. Inclusive muitas pessoas chegam até ver familiares que já morreram. Ou seja, não são eles, é o próprio inimigo se materializando, tentando enganar as pessoas. E talvez você possa estar se perguntando aí, mas pastor, como que isso é possível? Como que pode o diabo ter tanto poder assim? Na verdade, o poder do inimigo, irmãos, é limitado. Mas nós vamos ver agora um versículo que mostra exatamente como o inimigo trabalha. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 11. Preste atenção. Isto não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Olha isso, irmãos. Se a própria Bíblia diz que Satanás ele é capaz de se disfarçar em até mesmo um anjo de luz, um anjo do bem, para enganar as pessoas, então aí nós vemos que é fácil até mesmo ele se materializar, ele se transformar em qualquer coisa para causar medo e principalmente para afastar as pessoas de Deus, do Evangelho da salvação. Então a gente tem que vigiar muito e ficar firmes com Jesus, porque o inimigo ele não está brincando. Mas como eu disse para você no início desse vídeo, o meu propósito não é trazer medo, não é trazer mais preocupação, ansiedade para você, e sim te mostrar a verdade, porque assim você vai estar mais preparado, você terá condições de se preparar para a batalha espiritual. E infelizmente a maioria das pessoas só percebe isso quando elas já estão ali no meio da luta, quando elas começam a ver que o inimigo já está se levantando, tentando causar divisão na família, tanta destruição. Mas se você se preparar antes, você vai saber como guerrear, você vai usar as armas espirituais e não as armas carnais, que é o que a Bíblia diz, que é o jejum, são armas espirituais, é a oração, leitura da palavra, é você profetizar vitória, você confessar com a sua boca somente palavras positivas, isso tudo vai atrair a glória de Deus. Amém? Então, eu gostaria de voltar naquela passagem, irmãos, que nós lemos de 1 Pedro, capítulo 5. Eu não sei se você percebeu, mas antes de dizer que o diabo anda ao nosso redor como leão, pronto para nos devorar, o apóstolo Pedro mostrou o segredo para nós vencermos os ataques do maligno. E ele disse, sejam sóbrios e vigiem. E Pedro, irmãos, ele sabia muito bem a importância disso, porque ele escutou das palavras do próprio Jesus, que disse que o diabo estava tentando acabar com a vida dele. E eu quero ler com você o que Jesus disse para Pedro antes de Cristo ir para a cruz. Olha o que ele disse. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça, e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Amém? Irmãos, Jesus quis dizer que Satanás já estava planejando destruir a vida dos discípulos e principalmente a vida de Pedro. O diabo sabia do potencial daquele homem e ele queria fazê-lo cair, mas Jesus disse que orou por ele. E mesmo assim, irmãos, infelizmente, a Bíblia diz que Pedro, ele disse para Jesus, não, Jesus, eu estou firme, eu estou forte, eu jamais vou cair. Jesus, eu não vou deixar o Senhor ir para a cruz também, porque eu vou te defender até a morte. Mas, irmãos, o diabo, ele é astuto. E sabe qual foi o resultado disso? Pedro acabou negando Jesus 3 vezes e só depois ele entendeu o quanto o inimigo, ele ilude, o quanto ele coloca mentiras na nossa mente. E realmente o diabo estava trabalhando tanto na vida ali de Pedro que ele disse para Jesus, Jesus, o Senhor não vai para a cruz. E naquele momento Jesus disse, arreda Satanás, porque você não conhece das coisas de Deus, você só conhece das coisas do homem.
porque Jesus percebeu que naquele momento o inimigo estava usando a vida de Pedro, ele entrou na mente dele, então nós precisamos tomar muito cuidado. Graças a Deus nós sabemos que Pedro se arrependeu profundamente e ele não deixou que as suas falhas impedissem Pedro de seguir a Jesus. Eu costumo dizer que Jesus não desistiu de Pedro, mas Pedro também não desistiu de si mesmo. Você que está aí me ouvindo, você que em muitos momentos falhou, não é momento de você retroceder. Não acredite nas mentiras do diabo, não vá para o mundo, não se desvie. Fique firme com Jesus, porque Ele não vai desistir de você e Ele tem promessas grandiosas para a sua vida. Amém? Então Jesus ele disse, pouco depois, quando ele estava no Getsêmani, que os discípulos deveriam orar e vigiar para que eles não caíssem em tentação. Ele disse que o espírito está pronto, mas a carne ainda é fraca. Então, irmãos, nós precisamos nos fortalecer contra os ataques espirituais do maligno, porque realmente o inimigo ele vem com todas as forças contra nós. E outra pessoa que sabia muito bem o que é preciso fazer para ficar debaixo da proteção de Deus, inclusive à noite enquanto nós dormimos, é o rei Davi. No Salmo 4, ele orou da seguinte forma ao Senhor. Preste atenção. Em paz me deito e logo adormeço, pois só Tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Glória a Deus. Olha que declaração, irmãos. Quantos de nós, podemos dizer da mesma forma que ele? Quando eu deito, logo pego no sono, porque eu sei que o Senhor é a minha segurança. O Senhor é quem me protege. Irmãos, nós precisamos lembrar que Davi, ele foi um dos homens mais atacados, mais perseguidos de toda a Bíblia. Satanás tentou tirar a vida dele de várias formas, usando pessoas, circunstâncias, porque Davi era um perigo para o inferno. E nós vemos que, de várias maneiras, ele quis atrapalhar a sua comunhão com Deus, e ele quis não somente matar o seu espírito, a sua comunhão com o Senhor, mas também o seu corpo. E ele usou muito a vida do seu sogro, que era o rei Saul, e até mesmo os próprios filhos para matar Davi. Mas mesmo diante de tantos ataques, de tanta opressão do inimigo, Davi ele sabia que com Deus ele podia dormir em paz, dormir em segurança. Amém? É isso que você precisa? Então, da mesma forma, você tem que crer, assim como Davi, que é o Senhor quem te protege. A tua segurança vem do Senhor. Quando você for deitar para dormir, creia que o Senhor está enviando os anjos para te proteger. Ore antes de deitar. Não vá dormir sem buscar ao Senhor, sem falar com Deus. Nós sabemos que Satanás ele vem para nos perturbar, ele vem para tirar a nossa paz, a nossa alegria. E quando você está dormindo, você não consegue orar porque você está dormindo. Mas se você entregar tudo nas mãos do Senhor, o Senhor promete que Ele vai te proteger. Eu me lembro, irmãos, de um testemunho que eu ouvi há muitos anos atrás, de uma senhora que mora aqui perto da minha cidade, e ela morava sozinha. E ela era muito crente, muito firme, e aí um dia ela chegou da igreja, e como de costume, ela pediu: Jesus, cobre a minha vida com teu sangue, cobre aqui a minha cama, a minha casa com teu sangue, Jesus. E irmãos, sabe o que aconteceu? Naquela noite entrou um bandido na casa dela, entrou ali pela porta dos fundos, e quando ele chegou no quarto dela, ela estava dormindo. Só que aquele homem entrou em desespero, irmãos, e ele mesmo ligou para a polícia. Olha isso, que testemunho forte, e vários irmãos relataram que realmente esse testemunho era verdadeiro. E sabe o que aconteceu? Aquele bandido viu sangue sobre a vida daquela mulher. Aquela senhorinha indefesa, ela estava coberta pelo sangue de Jesus. E ele ligou para a polícia dizendo que aquela mulher havia sido assassinada, alguma coisa aconteceu com ela, porque estava coberto de sangue a sua cama e a vida dela. Irmãos, nós não sabemos como é o reino espiritual, assim como aquele bandido enxergou o reino espiritual. Se nós pudéssemos olhar, nós veríamos os anjos que estão ao nosso redor, nós veríamos o quanto o Senhor nos protege, mesmo sem a gente saber quantos livramentos Deus já nos deu, não é verdade? Então nós devemos orar também, principalmente pelas crianças, porque é onde o inimigo mais trabalha. E por falar sobre o mundo espiritual que está à nossa volta, o inimigo realmente ele está ao nosso redor, mas os anjos de Deus também ele vem para nos guardar. Existem muitas passagens da Bíblia que mostram que os anjos ele acampam ao nosso redor, que eles são sentinela do povo de Deus, que eles vêm para nos proteger, nos guiar, nos guardar dos ataques do maligno. Então, nós precisamos entender que a nossa fé tem que ser fortalecida. Nós temos que tomar muito cuidado com as notícias negativas que nós vamos vendo na internet, no site de notícias, porque isso tem impedido muita gente de receber o milagre, a bênção de Deus, porque tudo é pela fé, irmãos. E se o diabo conseguir roubar a sua fé, então ele roubou o bem mais precioso que você tem,
porque a salvação é pela fé, as bênçãos você recebe pela fé, e a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então esse momento tão difícil é o momento de nós nos fortalecermos. Amém? E agora eu quero mostrar para você o vídeo que eu falei no começo do vídeo, da minha filhinha, que eu tenho certeza, irmãos, ela viu os anjos e ela começou a brincar com os anjos ali. Obviamente não saiu na filmagem, mas você vai ver, e para quem acredita foi muito real. Irmãos, eu confesso que eu chorei depois que eu vi esse vídeo, e enquanto ela brincava ali com o anjo, né, que eu não estava vendo, mas ela via, porque a criança tem um coração mais puro, né? E enquanto ela brincava ali, ela ficava muito feliz e dava a sensação que ela estava realmente querendo tocar no anjo e que os anjos estavam brincando com ela. Se você já teve alguma experiência sobrenatural assim, ou até mesmo os seus filhos, ou quando você era criança, deixa aqui nos comentários. Isso é importante porque fortalece a nossa fé, né? E eu então guardei esse vídeo e ela já estava ali brincando, irmãos, já fazia mais de 3 minutos. Ela ficou um tempão brincando, só que eu fui cair a ficha e eu fiquei só observando, e foi então que eu decidi pegar o celular. Então eu gravei os últimos 30 segundos ali, mas eu acredito que você vai se emocionar. É um vídeo maravilhoso, tá bom? Eu vou colocar aqui e depois nós já vamos encerrar, e eu desejo que Deus abençoe muito a sua vida e que você tenha também muitas experiências com Deus. E eu vou deixar até um vídeo aqui no final desse vídeo mostrando as experiências que eu já tive com Deus e como você pode ter experiências sobrenaturais também, tá bom? Assista esse vídeo rápido aí, depois você comenta o que você achou. Assista aí. Viu aí, irmãos, que coisa mais linda? Dá pra ver assim certinho, né, que ela tava brincando, e eu tentei chamar ela algumas vezes antes dessa gravação e ela não me respondeu. E então assim, ela nem olhou pra mim. Com certeza ela estava olhando ali pro alto e vendo alguma coisa que eu não estava vendo. Então é isso que Deus faz, irmãos. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Quando a gente tem Jesus no nosso coração e a gente convida Ele para estar na nossa casa, com certeza Jesus, Ele está presente, Ele fica presente e Ele traz consigo os seus anjos. Amém? Então, essa mensagem é para você que às vezes fica preocupado, com medo, e eu tenho uma coisa para te dizer. Lá em Tiago capítulo 4, versículo 7, diz que se nós nos sujeitarmos a Deus, se nós nos submetermos ao Senhor, obedecermos a Ele e resistirmos ao diabo, Ele fugirá de nós. Então você que tem sido perturbado à noite, você que não está conseguindo dormir direito, saiba de uma coisa: se você resistir ao inimigo, no nome de Jesus, ele vai fugir da sua vida. Amém? Eu quero ler uma última passagem que diz exatamente sobre isso e você tem que tomar posse. Preste atenção no que está escrito. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Amém? Então essa promessa é para você que às vezes fica com medo. Saiba que é o diabo que tem medo de você, porque maior é aquele que está em ti do que aquele que está no mundo. Jesus é o vencedor. Se Ele está com você, você não tem o que se preocupar, o que ficar com medo, ok? Deus abençoe a sua vida. E eu peço que você compartilhe. Lembre-se aí agora de 2, 3 pessoas aí no WhatsApp. Envie nos grupos de WhatsApp. Vamos espalhar mensagens de Deus para fortalecer a fé das pessoas, ok? Deus abençoe. Um grande abraço.